Bom, então, boa tarde, amigos, boa tarde, alunos. Eu queria falar nesse React, não é bem um React, é um comentário sobre a polêmica que Jones Manuel lançou sobre Foucault e o poder. Bom, primeiro é que Foucault é um filósofo que discute a ética, o poder, a política, a biopolítica, o biopoder, tem esses conceitos todos aí bastante importantes, mas todos aí muito causando frisson, né? Sensação entre os intelectuais, olha, o que a gente pode depreender do projeto político de Paul Michel Foucault? Então, primeiro que Michel Foucault é um cara que, na primeira juventude, era reconhecido por todo mundo como cara espirituoso, inteligente, crítico, inteligentíssimo. Então, ele ia ser médico. Mas ele se desviou para a filosofia, a família não achou legal. O nome dele é Paul Michel Foucault, mas o cirurgião, que é o pai dele, o Paul, não achou tão legal. A relação deles não era muito boa, Foucault não falava sobre isso. E Foucault não usava o nome dele de Paul, só Michel Foucault. Então a relação não é muito legal. Então ele teve, possivelmente não era tão legal, tão boa a relação, largar a carreira de médico para mexer com filosofia. E outras questões foram que Foucault entrou no Partido Comunista e saiu devido à questão da homossexualidade que tensionou ele, tentou suicídio. Ele guardou, então, uma sensação não muito favorável ao PCF, não de muitos amores, não. Foi registrado que quando Stalin morreu ele chorou, né? Um colega contou. Mas Foucault é contra Stalin, contra Lenin, Foucault contra Marx. Embora ele agregue alguns elementos de Marx, Lenin e tal. De Stalin logo, né? Então é o seguinte, então, por exemplo, a ideia de que é preciso fazer uma história da loucura, uma história da sexualidade, que as coisas são melhor compreendidas em seu contexto histórico, que isso é uma lei da dialética. Mas Foucault não gosta da dialética, era alérgico à dialética, assim como Deleuze. Embora são esquerdistas, são não marxistas, quer dizer, retrocedem para o socialismo utópico, para o anarquismo. Então a gente vê que ele rompeu. Tem uma questão emocional com o Partido Comunista, tem uma questão com a família. E tem um livro recente, que pesquisando vocês encontram aí no Google, falando que Foucault é um cara que tem um projeto político, sim, mas não é esse revolucionário. E que quando houve a reforma universitária ali nos anos 60, 70, ele participou, ajudou. Ele tem então um namoro com o Estado francês. Tem aquela comissão lá para avaliar as prisões. Então ele está tentando sempre aprimorar, ajudar o Estado francês a se reformar. Ele é um reformista. Mas o discurso, a ideia é ser uma esquerda à esquerda da esquerda, né? Então, assim, há quem diga que Deleuze e Michel Foucault e Paul Michel Foucault são neoanarquistas. O que a gente pode aprender muito do projeto político dele é o seguinte. Qual foi a trajetória? Ele já estava fazendo sucesso ali antes de 68. Então, como François Doss, que é a minha fonte, que é l'histoire du structuralisme, que é a história do estruturalismo, ele fala que Foucault já vendia como pãezinhos em 66, com As Palavras e as Coisas, que é um livro bem distante. Na Wikipédia eles consideram a principal obra. Então, a trajetória do Foucault foi o seguinte: ele foi do PCF, ele não tem obras como comunista. O jovem Foucault não escreveu, não vi textos como comunista. Depois daquela tentativa de suicídio, tentou suicídio, ficou no hospital psiquiátrico, levou eletrochoque. Aí ele passou a um dos primeiros trabalhos, acho que o final de conclusão de curso, trabalho de conclusão de curso, parece que é sobre psiquiatria. Aí ele se voltou para estudar e criticar o uso que o poder faz da psicanálise. Isso aí foi um motivo guia de toda a obra. Mais lá na frente,
ele vai, lá nos anos 70, ele não vai perdoar a União Soviética por prender os dissidentes usando a psicanálise em hospitais psiquiátricos. Ele vai apontar isso lá na União Soviética de Brezhnev. Só que, bom, observemos aqui, quando os campos de trabalho de reeducação, que é algo que está em Marx também, está na crítica do programa de Gotha, Marx fala que as pessoas se redimem do crime e da posição antissocial pelo trabalho, é a única forma, que é o que dá a origem a esses campos de trabalho. Quer dizer, os campos de reeducação, os campos de trabalho, são baseados nas ideias de Karl Marx. Vejam lá na crítica do programa de Gotha. Então, beleza. Mas eu creio que a maior parte dos campos se parecia com o campo de reeducação Kipui, frequenta lá no Grande Imperador. Vejam o Grande Imperador do Bernardo Bertolucci, grande filme dos anos 80 que conta isso. Então, por exemplo, quando os japoneses invadem e criam um estado fascista aliado aos nazis japoneses, quem apoia é só a Igreja Católica, só um núncio do Vaticano. Então, isso está colocado lá no filme de Bernardo Bertolucci. Então, voltando. Foucault, então, foi criticado. Esse livro foi criticado pelos maoístas, né? Esse livro, As Palavras e as Coisas. Ele viu a superioridade do marxismo dos maoístas, passou a apoiá-los pontualmente aqui e ali, dialogar com eles, porque Foucault tinha mais nome. Então foi uma troca, né? Tinha muito mais nome, os maoístas estão nem tanto prestígio, levantou eles ali nos anos 60, mas no decorrer dos anos 60 e 70, ele se afasta, principalmente nos 70, ele se afasta do maoísmo. André Glucksmann, que lançou ali o Novo Filosófico, não é reprovado por ele, um renegado do maoísmo, lança ali um livro no final dos anos 70, renegando o mal, renegando a União Soviética, endeusando o arquipélago Gulag, como que é ficção, vira história, que deixou algo que deixa perplexo até a própria esposa do Solzhenitsyn, né? Que ele era ficção. Solzhenitsyn nunca foi preso na Sibéria, sim no Cazaquistão e em Moscou. Essa informação eu nem encontrei em português, está em inglês. Então repitamos sempre, né, que no arquipélago Gulag ali a gente tem coisas que Ludo Martens, por exemplo, até associa ao fascismo, ao nazismo. Mas bom, então Foucault tem esse namoro com o maoísmo, mas não prossegue. Tem um outro vídeo meu aqui que eu falo da relação entre Foucault e Marx. A gente pode considerar que Foucault faz a alegria da CIA, porque ele desmarxistiza, ele afasta do marxismo. Ele pega alguns elementos, mistura com Nietzsche, outros filósofos, psiquiatria, anarquismo, e ele vai para outra esfera. Agora, nós pensemos sempre que Foucault nunca para e discute. Eu sou estruturalista, eu sou pós-moderno, ele foge desses rótulos. Inclusive, a quem analise aí, Foucault virou o filósofo da contracultura, da luta de minorias, como se ele falasse nisso. Não, a gente nunca encontra isso. Ele fala, na melhor das hipóteses, do Nietzsche, um texto que eu discuti no meu blog, Nietzsche, Enologia e História. Eu pesquisei as citações de Nietzsche nesse texto que está em Microfísica do Poder do Foucault, dos poucos textos que ele fala em Nietzsche. Mais para o final da vida ele volta a falar em Nietzsche, sim. Ele não concorda, por exemplo, que vontade do poder deveria ser chamada vontade do poder. Para ele deveria ser Narlas, que são fragmentos póstumos, ou Montinari, que é organizador da obra completa do Foucault. Parece-me que também foi por essa linha do Foucault. Vontade de Poder não está como uma obra na Companhia das Letras, foi considerada uma obra montada e distorcida pela irmã, mas há também indicações de que Foucault queria fazer essa obra, né? Então, é algo bastante equívoco. Mas o Foucault marca a posição sobre a obra de Nietzsche, nesse ponto aí. O que eu vi pesquisando sobre a Nietzsche, genealogia e história, é que Foucault não se preocupa com determinadas
questões que estão no Nietzsche ali sobre as raças, o mestiço, algumas coisas que dão a ideia assim, bem pejorativa de adesão à terminologia do imperialismo. Nietzsche não está tão preocupado em refutar, em retomar isso. Então, Jones Manuel tem razão de não gostar de Nietzsche, de Foucault. Nietzsche, especialmente. Bom, vou simplificar aqui. É tudo sempre mais complexo, um complexo de complexos, né? Mas vamos ver. Tem uma ideia que é grão, né? Qual a posição de Nietzsche? Nietzsche vive ali a passagem do capitalismo de livre iniciativa para o capitalismo de decomposição, que é o imperialismo, o imperialismo de monopólio, que levam a apodrecimento social, né, ideológico, que leva a sociedade a crises econômicas, dentre outros problemas. Mas nada disso ele identifica. Nietzsche não entende nada de economia. Então, ele é totalmente culturalista, ele é totalmente voltado para a superestrutura, para discutir religião, moral, estética, comportamentos. Então, ele é um cara arguto, tem espírito crítico, mas ele ouve o galo cantar e não sabe onde. Nietzsche é isso. Agora a gente sabe, que já passou o tempo, né? Agora a gente sabe, tem gente que ainda hoje não sabe. O ponto é esse. Ali tem uma transformação econômica da estrutura, que tem um reflexo brutal na superestrutura também, com a colonização da Ásia e África, com as crises periódicas que começam no século XX, que levam à Primeira Guerra, que levam à Segunda Guerra, que levam à crise de 29. São estruturas econômicas, mas é um cara voltado, não entende nada voltado para a cultura, comportamento, religião, moral. Para o Nietzsche, a crise de caráter. Eu tenho um post que chama O Sistema Filosófico de Nietzsche. Eu considero Nietzsche um filósofo sistemático. Eu acho que a gente pode avaliar que tem 3 fases, né? Em outro vídeo eu considero que tem uma primeira fase dessa primeira tragédia, uma segunda iluminista com moldura anti-iluminista, de humano demasiado humano e ganha a ciência. Tem a terceira que volta ao irracionalismo com vontade de poder. Mas, enfim, uma obra interessante, equívoca, mas tem esse problema que eu repeti, vou repetir mais uma vez. A importante transformação que ele pressente, como ele é um espírito crítico, inteligente, é a mudança do capitalismo de livre iniciativa para o capitalismo do monopólio. O monopólio leva à decomposição, à decadência da sociedade. Essas crises periódicas que levam à guerra, né? A guerra e com a tecnologia desenvolvida, a guerra pode nos colocar no âmbito da destruição da humanidade. Não é? A gente vê isso, é a bomba atômica ali, a guerra mundial. Felizmente, o imperialismo, depois da Segunda Guerra, não fez mais guerras mundiais. Tem um ponto aí que Klaus Camelotto discute, que Stalin, depois da Segunda Guerra Mundial, estava certo da irracionalidade do imperialismo como sistema e acreditava ainda da possibilidade de uma Terceira Guerra Mundial, com a Alemanha e Japão saindo da esfera de domínio dos Estados Unidos e fazendo novas guerras. Não é? Como aconteceu ali com a Alemanha depois da Primeira Guerra. Mas isso não acontece. O imperialismo, surpreendentemente, divide zonas de influência e forma fileiras contra o Bloco Socialista, depois da Segunda Guerra Mundial. A prioridade deles, com toda a força, é combater o socialismo e o comunismo. E eles não brigam mais entre si, nem agora, depois também de 89 e 90, eles dividem zonas de influência. Por exemplo, vou dar um exemplo. A Coreia do Sul, a Coreia do Sul é um ponto que o Jones Manuel e os críticos da teoria da dependência levantaram, como seria possível. O que a gente tem que analisar é que ela é bem possível que ela é um país colonial, semicolonial, mas que ela é praticamente um país que está uma situação colonial ligada ao Japão. Tem uma malha colonial, uma semicolônia do Japão e dos Estados Unidos. Não é? Por isso ela é um país industrializado, mas ela permanece subdesenvolvida ali ligada aos Estados Unidos e ao Japão. E foi preciso desenvolvê-la, né? Ela é uma coisa que todo mundo fala, né? Até Lobão já falou sobre educação na Coreia do Sul. É que como o país está em guerra e tem o norte que tem economia
planificada, né? Tem um desenvolvimento planificado. Para a economia de mercado, que ela é caótica, ela competir com a economia planificada é muito difícil. Então, eles têm que desenvolver um sistema de controle. Na Coreia do Sul tem controle sobre a propaganda do norte, as pessoas são presas e processadas se fazem propaganda da unificação com o norte, se fazem propaganda socialista, se elas fazem propaganda a favor do norte. Foi ditadura militar 3 décadas e ainda tem essas coisas, tem esse ranço aí. Bom, então voltando aqui. Então Foucault lá nos anos 70, ele dá uma guinadinha mais para a direita. Ele está evidente quando ele vai à Polônia, aí volta elogiando Solidariedade, que é um sindicato reacionário, não é a Comuna de Gdansk, igual passam e anarquistas e trotskistas brasileiros. Era um sindicato ligado ao AFL-CIO, um sindicato americano que financiava ali, junto com o Vaticano, não é uma elite do proletariado polonês que tinha a ganhar com a volta do capitalismo. Tem setores do proletariado em algumas regiões que, embora percam, que houve privatização ali, demissões depois da volta do capitalismo, são setores que são menos prejudicados com a associação do imperialismo. Então, alguns membros ali daquele setor se interessam pela volta do capitalismo. Podemos dizer que é isso. Curiosamente, ao mesmo tempo que acende Lula aqui no ABC, acende Lech Walesa. Há vários casos que contam que Lula odeia Lech Walesa, porque Lech Walesa tinha muito apoio e ele quase ganhava esmola desse sindicato, da CIA, do Vaticano. Mas beleza, tá valendo, né? Aí agora Lech Walesa, como se envolveu com as privatizações tipo Fernando Henrique, se queimou e Lula conseguiu manter o seu capital político aí. Bom, aí voltando, Foucault, no final da vida, em várias posições aí polêmicas, ele apoiou o início ali da Revolução Iraniana, no início ainda tinha a esquerda depois foi devorada pela igreja muçulmana, que era bem mais capitalizada e tal. Ele fez texto sobre fé e política, acho que a gente tem que estudar ali, não é? A Revolução Iraniana foi um momento que eles fizeram algo como uma revolução nacional e democrática, mas a direita venceu ali depois de alguns conflitos, direita interna lá. Há quem diga que houve conflito entre os Mujahedin, a guarda revolucionária, Mujahedin mais à esquerda, a guarda revolucionária mais à direita. Então, a Revolução Iraniana é um ponto ali para a gente estudar, sem preconceito. Foucault destaca, existe interesse, Eu soube, por exemplo, quando estavam os reféns americanos lá na embaixada, o Khomeini falou assim, olha, vão ficar alguns aqui americanos reféns, mas não os negros e as mulheres, que os negros e as mulheres são oprimidos. Curioso, Khomeini identitarista, diria um Rui Pimenta, diria nossos amigos anti-identitaristas. Khomeini, o identitarista. Então, voltando aqui. Então, Foucault é um cara que, embora agora associado com as minorias, nunca se assumiu homossexual. Ele fala das questões da diversidade sexual bem em revistas de pouca circulação, entrevistas bem discretas para revistas de antropologia, que vão ter pouca circulação. Então, ele não tem um livro sobre a contracultura, não tem um livro sobre o estruturalismo, não tem um livro sobre Anita Davis, Marcuse e a Escola de Frankfurt e a luta de minorias. Então, a clave dele é Marx e Nietzsche e psiquiatria, psicanálise, não é? O que a gente pode entender é que, para as pessoas, a teoria do poder do Foucault dá a entender que toda autoridade é autoritária, igual os anarquistas. Dá uma certa paranoia da autoridade. Não seria possível julgar quem estava nos processos de Moscou com a teoria de poder de Foucault. Minha resenha aí sobre o Melchior esclarece isso aí. Foucault tem uma birra grande com os símbolos das autoridades judiciárias e tal. Ele tem uma birra grande. Ele fala que ele decodifica lá o tribunal, as imagens, a estrutura. Ele é um grande crítico,
dos símbolos e imagens do Poder Judiciário. Acho interessante, mas como com uma teoria dessa, que tende a considerar toda a autoridade autoritária, processar ali quem é traidor e sabotador nos processos de Moscou. Aliás, a narrativa histórica que Foucault encampa é a da Guerra Fria sobre isso aí, a narrativa sovietológica dele, a história da União Soviética, é pelo menos duvidosa, qual que ele é. Eu acho bem anticomunista, bem a da Guerra Fria, a narrativa que ele adota, viu? Bom, então é esses pontos para a gente criticar nosso amigo Paul Michel Foucault. Boa tarde.